Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Estou aqui para desejar boas-vindas a vocês. Este é o Ideias, uma programação do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que ocorre sempre às 16 horas, no canal do SESC SP, aqui no YouTube, com o objetivo de promover questões em pauta da nossa sociedade. Antes de tudo, agradeço a presença dos públicos que nos assistem, às debatedoras e a toda a equipe de trabalho envolvida, que não aparece nas câmeras, mas que fazem toda essa programação aparecer. Agradeço também a colaboração de Lilian Camargo e Marli Zapata, intérpretes de Libras, e ao estenotipista Wellington Dutra, que nos acompanham hoje. Eu sou Gabriel Alarcon Madureira, um homem branco, com cabelos castanhos lisos, curtos do lado, bagunçados em cima, barba completa, meia altura. Eu uso uma camisa social azul escuro e ao fundo tem uma parede cinza. Eu sou sociólogo, sou assistente da GEPROS, Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo, e farei a mediação desse bate-papo, intitulado Defensores de Direitos Humanos no Brasil, Desafios de Lutar pela Democracia, o qual faz parte da programação do festival Eu Sou Você, em comemoração aos 15 anos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, fundação que apoia grupos, coletivos e organizações de base na promoção de direitos humanos. Desta forma, o SESC segue fortalecendo suas ações socioeducativas consoantes a uma educação permanente em direitos humanos, contribuindo também para a data de hoje, 10 de dezembro, comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. O debate promovido hoje discute o quanto defensoras e defensores que levantam suas vozes e suas ações contra as violações dos direitos humanos são alvos, sim, de violência. O mais emblemático dos casos recentes, ainda sob investigação, não resolvido, foi aquele que não poderíamos deixar de lembrar: o assassinato da ativista e vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, morta em uma emboscada quando saía de um evento em que se discutia os direitos das mulheres negras. Assim, hoje vamos conversar com defensoras de direitos humanos que têm vivenciado de perto essa realidade e que, no entanto, não se calam e seguem lutando por direitos, justiça e o bem viver, como nos lembrou a ativista Lúcia Xavier no primeiro encontro do Festival Eu Sou Você. Então teremos aqui com vocês Maria Leusa Munduruku, fundadora da Associação Acoburum das Mulheres Munduruku, liderança-chefe das Guerreiras do Povo Munduruku, da Bacia do Rio Tapajós, no Pará, onde luta pela defesa do território, pela autodemarcação e contra as ameaças de inundação e destruição de sítios sagrados do seu povo. Teremos também conosco Patrícia Oliveira, articuladora da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Rio de Janeiro, que reúne moradores de favelas e comunidades em geral, sobreviventes e familiares de vítimas da violência policial ou militar e militantes populares e de direitos humanos. E também conosco Ana Valéria Araújo, superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que está conosco nesse festival tão lindo, Eu Sou Você. Então eu gostaria agora de passar a palavra para Maria Leusa. Queria começar te ouvindo, por gentileza, sobre as ameaças, como que pessoas indígenas, defensoras e defensores indígenas lutam pela democracia. Por favor, Maria Leusa. Boa tarde a todos, né? O público, quem estiver ouvindo. Meu nome é Maria Leusa Munduruku, que é uma das lideranças femininas do povo Munduruku do Alto Tapajós. Atualmente trabalho na Associação das Mulheres, né? O Acoburum. Sou uma liderança, sou mãe, sou vó e sou guerreira, né? E a defensora dos direitos humanos. Contar um pouco da minha trajetória, né? Tão longo, mas dá para contar alguns poucos, né? Para quem nos acompanha, né? A nossa luta, a luta do povo Munduruku, pelo blog do Movimento Prenhanhã, né? Que a gente tem. Recentemente, nós, principalmente o Munduruku, a gente já está atuando, defendendo o nosso território, defendendo o nosso direito que está sendo violado, né?
E não está sendo muito fácil para a gente, né? Mas mesmo assim a gente está aqui na luta, né? Defendendo o direito do nosso povo, defendendo o direito ao território, defendendo o direito a viver na paz, né? Mas cada dia mais está ficando mais difícil para a gente, né? Recentemente, o governo atual, tanto invasão ficou muito forte, né? Fortaleceu muito os invasores para dentro do nosso território, né? E nós ali, né, na nossas organizações, principalmente nós mulheres, não é só eu, né, tem outras mulheres que estão na frente na luta, defendendo o nosso direito, tem outros defensores, né, que a gente está junto, né, e não é só eu, né. E hoje, atualmente, praticamente a gente perdeu uma liberdade, né, de estar ali, né, de estar dentro do território, cuidando das nossas roças, cuidando dos nossos filhos dentro de casa e viver em paz, né? Hoje, atualmente, a gente praticamente não tem mais liberdade de viver em paz nem dentro do nosso território. Principalmente a minha família, né? Foi atacado, né? A minha aldeia, uns 7 meses atrás, pelos invasores, né? E a gente já vem sofrendo, né, as ameaças há muito tempo. A gente já recebia, a gente já sabia que ia ser atacado daquele jeito, né? E antes eles ameaçavam, né, de WhatsApp, Facebook, depredaram a sede das associações que era coletiva. Depois foi atacada a minha aldeia, né? Principalmente a minha aldeia a nossa casa foi incendiada, né? Naquele momento que a gente estava nas nossas aldeias. E depois de lá, depois desses ataques, a gente tinha que retirar da nosso território e ficar 3 meses fora do território, né? Para ver como é que a gente voltaria para lá, né? Todo mundo ficou no desespero, com um monte de invasão para dentro do território, né? E passamos 3 meses, depois a gente voltou próximo ao nosso território, né? Com escolta, né? Tendo ronda de polícia, a gente voltou por perto do nosso território, mas a vida está sendo muito difícil, né? Para a gente, principalmente a minha família. Minha mãe é cacica, né, da aldeia. Somos 7 famílias, os irmãos, cunhado, irmã, que são tudo casal, e são família, né? E muito difícil a gente viver, né, numa cidade e sair da sua aldeia, deixar nossas ossas, deixar o dia a dia da gente viver perto do rio, de viver, de cuidar da nossa roça, né? E atualmente a gente está vivendo numa cidade ao próximo à nossa aldeia, né? Mas está sendo muito difícil, principalmente a minha mãe, né? Que é cacica, que ela até hoje, né? Ela não consegue se acalmar com isso, né? Ela diz que só vai mesmo se acalmar se ela voltar mesmo para a aldeia dela, né? Apesar de a gente estar próximo, mas ela não consegue ainda, né? Mas a gente está na luta, a gente está lá, né, com nossos parentes, os caciques, a gente voltou o mês de, o mês de outubro, né? Voltamos para lá, para o território, e só que a gente ficou fora da aldeia, né? A gente ficou mais próximo, onde a gente pode procurar a delegacia, se qualquer acontecer, a gente estaria procurando, mesmo que eles não vão fazer nada, nós sabemos, mas a gente está ali perto das pessoas que pode ser responsável por isso, né? E eles sempre vai ser responsável pela segurança nossa, né? Então a gente está sofrendo isso e a invasão continua dentro do território. A invasão está muito forte, né, lá dentro. Continua, né, as tentativas de novas invasões para dentro do território.
As ameaças, né, não para, continua, a ameaça de cacique, a ameaça de lideranças que estão à frente de luta, né, defendendo o seu território e defendendo o direito, né. Mas é isso, a gente continua na luta, somos mais de 80 mulheres que estão na Associação das Mulheres, o Acuburu está na resistência, né, estão lá, estão existindo, falaram que não vão permitir mais a invasão para dentro do território, né, que estão vigilando, fazendo vigilância, e é isso, né, eu não tenho muito a falar, porque a gente sempre fez denúncia do que estava acontecendo, mas o Estado, o governo federal, nunca fez nada. A gente ficou mais assim ameaçado porque é nós que faz o papel do governo ali, né, de cuidar, de defender a vida do nosso povo, né, defender o nosso território, de ver o Estado ali ajudando a gente, mas não está ajudando, infelizmente. Atualmente é nós mesmos ter que se defender que o nosso direito está na Constituição, né? A gente vive nisso agora, né? Mas, para mim, né, o que mais importa é que a gente está na luta, que é mais importante, e sabemos que a gente vai voltar assim, para o nosso território. E está sendo difícil, né, principalmente para os nossos filhos, né? Sobrinha, meu filho, minha filha, e sente muita falta da aldeia. Aí a gente está assim, né? Enfrentando tudo isso lá. Mas a gente continua, né? A gente está ali na organização, fazendo reuniões, a gente já voltou com os caciques lá, conversamos com nossos caciques, a luta não para, vai continuar. Junto com eles, jamais a gente vai deixar o nosso povo sozinho, porque nós mulheres entendemos que é o nosso papel, apesar de era para o governo estar defendendo, mas é o nosso papel, porque nós que somos mãe, nós que dependemos dela, né, do nosso território, e nós que vamos defender. Então, por isso que levanta a cabeça, né? Muitas das vezes, quando a gente é atacado, que eles tentaram me intimidar, tentaram me matar, e aí eles falaram que eu falei, não vou desistir. Eu posso morrer na luta, né? Mas eu tô aqui, né? Naquele momento que atacaram minha aldeia, era um desespero. Fiquei no desespero, as crianças, né? Meus bebês de colo, ficaram naquele momento, né? E a gente falou, no só Deus mesmo. A gente ficou ali naquele momento de tiro de todos os lados, né? Mas a gente conseguiu, né? Principalmente minha mãe foi muito forte. A minha mãe dizia, não, você não pode fazer isso, a gente não vai calar. Vocês podem queimar o que tiver aí, mas matar um de nós, vocês não vão matar. A minha mãe foi muito mesmo guerreira, né, naquele momento. Eu mesmo não consegui falar nada, só falei que vocês fazem o que vocês querem. Mas aqui eu tô aqui. Aí, naquele momento, né, mas a luta não para, só falei isso, né, minha mãe conseguiu enfrentar tudo isso. Mas é isso, né, que quem está ameaçando, quem é que faz isso, a gente fala que ele não é pai, ele não é mãe, né? Principalmente, né? A nossa luta não é só para o povo Munduruku, não é só para outros povos. E a gente está sofrendo, né? Hoje, atualmente, o povo Munduruku, de todo esse ataque, as invasões para dentro do território, hoje, nós mulheres que estamos mais sofrendo por conta do mercúrio que foi contaminado, o nosso rio está sendo contaminado. A maioria das mulheres estão sendo contaminadas pelo mercúrio, principalmente nós mulheres. Nós mulheres, nós ficamos muito preocupadas por conta da alimentação dos nossos filhos, nossos peixes
está sendo contaminado com aumento de malária dentro do território, aumento de desmatamento dentro do território, né? Então, isso não dói muito, né? A gente fica muito revoltado com isso. Mas a gente não vai parar a lutar. A gente vai continuar porque é o nosso papel. É o nosso papel e esse é o caminho que a gente tem que, porque do jeito que, para esse governo, ninguém vai vir para defender a gente, né? Nós mesmos temos que defender os nossos filhos, a vida dos nossos filhos. E é isso, né? As ameaças que não faltam, né? Todos os lados. Tanto na base do território, quanto fora do território. Hoje, atualmente, a gente não tem mais liberdade para ir para reunião, a gente tem que sair escondido, né? Para participar de reuniões fora. Então, é isso, né? A vida de liderança, ser liderança e ser mãe, ser guerreira, ser mulher ali na frente da luta, não é fácil, gente. Não é fácil, mas é esse mesmo, que é o caminho que não tem ganância. É o caminho que não te leva, que não leva teus filhos para a ganância. E a gente está aqui, não é porque está defendendo o que é do governo, a gente está defendendo o que é nosso. Nós nascemos, fomos criados dentro do nosso território e a gente vai continuar criando nossos filhos dentro do território. E que pare, né, esses invasores que entendem que ali no nosso território, enquanto nós existir, a gente vai sempre não aceitar, não abrir as nossas mãos para grandes empreendimentos que vai matar a vida dos nossos filhos. E somos terra, né? E, então, a luta continua, né? Como, eu jamais vou dizer que eu vou desistir, vou lutar pelo futuro do meu filho. Eu não quero que ele viva numa cidade, eles têm que viver na aldeia de onde nascemos, de onde fomos criados, onde vivemos sempre, né? E agora é só mesmo seguir na luta, né? A gente tem muita esperança, né, de que o ano que vem melhora para todo mundo. E eu quero agradecer mesmo que estiver nos assistindo, né? Agradecer a todos, né, que venham que defende a nossa causa, que defende o nosso direito, né? Que venha nessa luta também. Que a gente vai continuar nessa luta, e a luta é essa, e a vida é essa, sem luta não há vida para ninguém, né? Então, temos que defender e tem que ser assim, né? Defensora. E eu tenho muito orgulho de, não é só eu, não é eu, tem várias mulheres na luta, né? Seja indígena, seja negra, seja ribeirinho, e não é só eu que está na luta, são várias mulheres que são mãe, que são vó, que têm um neto, que tem seu território para defender, e a gente está aqui. E essa união jamais vai ser quebrada pelos inimigos, que o governo que quer nos matar, que quer nos calar. Nunca a gente vai calar. Se eu me calar, a outra mulher vai gritar, a outra mulher, ribeirinho, negro, os povos tradicionais, as mulheres que estão na luta. Então, por isso que eu não tenho medo, eu falo, eu vou aonde der, a gente lutando, mas que as nossas gerações continuem lutando, os nossos filhos continuam defendendo, as minhas filhas continuam defendendo o que é nosso, continuam defendendo a vida para o nosso futuro. Então, eu queria dizer, né? Então, que era isso, né? Agradecer em nome do nosso Deus, Carlos Sacaibo, e pelo convite, né, pelo Fundo Brasil, e pelo esse dia 10 de dezembro, a gente está finalizando um ano, né, que a gente está entrando para um novo ano, né, mais um ano de muita luta, de muita esperança, e a gente está virando um ano, né, com essa força. Se a gente não tivesse essa força, a gente não estaria aqui participando dessa reunião. A gente está aqui porque a nossa luta está forte, a nossa voz está sendo forte, a nossa voz está indo para fora. A gente está conseguindo
gritar e pedir socorro. A gente está conseguindo mostrar o que está acontecendo. Então, por isso que a gente está aqui, um na frente do outro. Então, era isso, e quero agradecer muito, fico muito felizes, a luta continua, e feliz ano novo, né, para todos nós, feliz Natal, que está se virando, aí está vindo de muita luta, né, de nós mulheres, sabe? Maria Leusa, obrigado pelo seu relato, né, de partilhar conosco, mostra o quanto, né, as defensoras indígenas correm risco, estão sob violência, né, e se você quiser comentar um pouquinho, Maria Leusa, qual é a sua opinião, leitura de como que as organizações indígenas e de defensores indígenas coletivamente pensam caminhos de proteção? Você vê essas possibilidades de mais organizações se juntarem para caminhos coletivos de proteção? A nós indígenas, a gente tem as organizações como o COIAB, a FEPIPA, né? 3 associações, Munduruku, tanto o Alto e o Médio Tapajós, que estão na resistência, né? A gente está construindo, né? De garantir a nossa autonomia, fortalecer mais o nosso povo, né? Mostrar mesmo, dizer que somos capazes de construir, né? Somos capazes de fazer. Então, a gente está construindo e fortalecendo a luta dentro das bases, né, nas aldeias, principalmente Alto e o Médio Tapajós, e a gente tem a ligação com essas mulheres que estão na luta, né, principalmente com a COIAB, como falei, né, então a gente tem sim, né, a gente está indo, a gente tem esse diálogo grande, né, entre essas organizações de Brasil, no Pará e na base, né, nos municípios. Então, eles sabem, né, eles conhecem quem somos nós agora. Hoje que tenta nos intimidar, nos calar, eles sabem quem somos, quem são as mulheres Munduruku, né? Então, a gente está construindo e a gente vai garantir, né, essa autonomia que nós mantenha, né, que a gente está construindo, né, nossa autonomia independente, né, de estar ali, que a gente já está fazendo tudo dentro do território, vigilância, discutindo o território com as mulheres, fortalecendo o artesanato de mulheres ali, trabalhando para combater a pandemia também, né, usando remédios tradicionais, fazendo formação de jovens ali dentro, né, fazendo formação do coletivo de audiovisual, que ele vai estar, né, já estão trabalhando, né, nessas filmagens, gravações, edição de vídeo para divulgar fora, né? Então a gente está fazendo formação, né? A gente está conseguindo, né, incentivar o nosso povo, que a invasão não leva a lugar nenhum, e dizer que a gente não pode esperar por ninguém, nós mesmos, somos capazes, e temos que mostrar isso para os pariotas, que a gente fala que é homem branco, né, que é esses que se acha que nós somos incapazes de fazer, né, incapazes de construir, e a gente está aqui para mostrando isso, juntos com outras organizações. Muito obrigado, Maria Leusa, por partilhar esse relato conosco, com o público. Vamos ouvir também as outras convidadas, depois a gente volta e vai conversando e tecendo debate. Muito obrigado. Então, eu vou convidar agora a palavra a Patrícia Oliveira. Por favor, Patrícia, se você quiser comentar conosco sobre os riscos de defender direitos humanos em territórios periféricos, que muitas vezes são também alvo, são também atacados pelo Estado. Então, por gentileza, Patrícia, se quiser compartilhar conosco, a palavra está com você. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, queria agradecer o convite, super importante estar aqui. Meu nome é Patrícia de Oliveira, né? Sou uma mulher negra, tenho 1,70 de altura, estou vestindo uma blusa branca da Rede Contra a Violência, também passei batom para parecer, né? Já que a gente não usa mais batom por causa da máscara, e estou de óculos. Queria dizer que
ser uma defensora de direitos humanos, muitas vezes é muito complicado no Brasil. Principalmente ser mulher. E principalmente quando a gente tem as nossas autoridades, né, que com 90% das falas descaracterizam o que é direitos humanos, né? Então, hoje no dia 10 de dezembro, né, que é celebrado o Dia Universal de Direitos Humanos, é super complicado e a gente tem que estar sempre reafirmando o que é direitos humanos, né? Então, os familiares de vítimas de violência, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, têm praticado esse exercício diário e muitos até aprendendo também o que é direitos humanos, porque muitas vezes eles acabam reproduzindo algumas falas e algumas práticas. E aí eu sempre falo, como assim eu estou ouvindo isso de um familiar de vítimas de violência? Porque aí às vezes fala direitos humanos só para humanos. Aí eu falo, mas os seres humanos não são todos humanos? E aí a gente faz sempre eles refletirem e pensarem nisso, né? Porque a gente vem em um momento em que as práticas e as falas, muitas vezes são falas complicadas, né? A gente vive também o momento da fake news, né? Então a fake news também, muitas vezes, ela é disseminada, né? Vários familiares ficavam com medo de tomar a vacina, porque falavam, ai meu Deus, eu vou ter alguma coisa, eu vou ter isso, eu vou, sabe, assim, a gente no próprio grupo do WhatsApp da Rede contra a Violência falava, como assim, gente, não vai tomar vacina? Não vai participar do encontro nacional se não tiver tomado vacina, não vai fazer o que se não tiver tomado vacina? E aí eu falei, olha, vai ter encontro nacional e quem não tomar vacina não vai poder participar, né? E aí elas foram vendo ao longo do tempo que era uma realidade. Como a gente perdeu também familiares para a pandemia, né? Acabaram falecendo de Covid, eram familiares do dia a dia, que estavam muito próximos a isso, aí deu uma sensibilizada nas pessoas, porque aí realmente não era aquilo, era alguém que estava do seu lado, né? Então, assim, a gente teve alguns familiares que ficaram muito graves de Covid, né, e que a gente conseguiu que essas pessoas melhorassem com o tratamento, né, com a vacina. E aí agora essas pessoas que eram descrentes, agora ficam fazendo campanha todo dia, né, mandando imagem da vacina, que tem que tomar a terceira dose. Então, ser uma defensora de direitos humanos num país que as nossas autoridades têm um discurso que é muito complicado, né, e o Brasil já é um país, muitas vezes, com vários problemas, né. Eu tenho falado ultimamente que a gente só tem passado vergonhas internacionais, né, porque tudo no Brasil é diferente, né. A gente ainda está na pandemia e aí as autoridades, né, estão abrindo o Brasil para os turistas. Os turistas são bem-vindos? São, mas acho que a gente precisa fazer o que os outros países fazem, né? Precisa pedir o passaporte da vacina, né? Hoje hackearam o Conectic SUS. Aí quem não baixou, não tem. E aí como é que a gente consegue mostrar para a população o que é, né, os direitos humanos? Às vezes eu recebo mensagem e falo assim, porque os direitos humanos têm que vir aqui. Aí eu falo, gente, direitos humanos não é um objeto, sabe? Não é um abajur, não é uma televisão, sabe? Direitos humanos, né, são práticas, né? E aí eu falo, mas o que você está fazendo também é direitos humanos. E muitas vezes as pessoas não têm essa percepção, né? De quando ela está lutando por um direito, ela é uma ativista de direitos humanos. Então, assim, ser ativista de direitos humanos na saúde também, a luta pela saúde é direitos humanos? A luta por moradia é direitos humanos? A luta pela alimentação é direitos humanos? É direitos humanos. Então, a gente precisa, né, muitas vezes, mostrar para as pessoas que todas as lutas são lutas de direitos humanos, né? Estava ouvindo agora a Leusa falar, né? O que eles estão lutando, né, contra o marco temporal, isso é luta de direitos humanos também. Então, a gente precisa entender isso, né? Que as nossas lutas, elas são lutas que passam pelos direitos humanos. Né? Você continuar vivo na pandemia é uma luta de direitos humanos. Você ter direito à alimentação é uma luta de direitos humanos. Você ter direito à água é uma luta de direitos humanos, né? Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é uma declaração ampla. E tem várias, né? O seu artigo 5º fala que todo mundo é igual, né,
mas na realidade não é. Não é porque as nossas autoridades não colocam isso na prática. Né? Eu tenho um lema de falar que ninguém está livre de ser preso, sabe? E aí, quando eu falo isso para muitas pessoas, as pessoas ficam, aí eu falo, gente, é isso, né? Num país justo e igualitário, não é só a população negra que tem que ser presa, não. É qualquer pessoa, qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão não está livre de ser preso. E aí eu falava muito isso para uns deputados da Alerj, e aí quando eles começaram a ficar privados de liberdade, eles foram entendendo. Né? Então, a gente também precisa disputar as narrativas. Né? A gente também precisa contar as nossas histórias. A gente também precisa mostrar, né, para a sociedade o que está acontecendo. E muitas vezes a nossa população também é uma população um pouco informada. Porque se a nossa população fosse bem informada, com certeza a gente teria muitas mudanças. Né? Porque eu sempre falo, quem não tem a informação 100%, ela é uma pessoa que acaba sendo manipulada. Né? Porque, por exemplo, as fake news, né, de vacina, agora que descobriram que realmente tem muita fake news, né? Então, assim, mas é porque a população não era informada que havia fake news. Né? A gente nunca discutiu a fake news. Né? Igual a gente nunca discutiu o bullying. Agora a gente discute bullying. Mas antigamente a gente não discutia bullying. Né? Então, essas informações para a população é muito importante. É muito importante a gente ter, né, saber que o dia 10 de dezembro é o Dia Internacional de Direitos Humanos, né? O que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, quais são as declarações, né, que envolvem, né, a ratificação do Brasil, quais foram os tratados internacionais que o Brasil assinou. Muita gente não sabe quais são os tratados internacionais. Né? As pessoas muitas vezes nem sabem que existem as regras de Mandela. Né? Então, assim, a gente precisa também discutir, dialogar e buscar espaços, né, de mais formação, de mais mobilização. E aí o que a Rede contra a Violência tenta fazer isso com os familiares de vítimas de violência, com os moradores de favela, é um pouco isso, de estar dando formação, de estar dando orientação, né, de ir mostrando, vocês podem ir no Ministério Público, vocês podem ir na Defensoria. Né? Então, a gente tem algumas lutas e algumas pautas, né? E a gente tem uma pauta nacional também, que é memória, justiça e reparação. Né? Então, a gente vem articulando redes de familiares no Brasil todo, né? Mas não só redes de familiares de vítimas de violência, mas redes de familiares de pessoas privadas de liberdade, sobreviventes também, porque a gente entende que é uma luta junto, né? Ou você está privado de liberdade, ou você está morto, né? Então, assim, e a população privada de liberdade, ela é uma população negra, é uma população, na sua maioria, moradores de favela, né? E muitos familiares de vítimas de violência também têm filhos privados de liberdade, né? Então, a gente fica dialogando muito, trocando informações, né? E a gente tenta fazer esses familiares entender isso, né? Que muitas vezes também aquelas pessoas que estão privadas de liberdade, que não conseguem ter um atendimento digno, que aquilo também é prática de tortura, é falta de direitos humanos, ter acesso à justiça, né? Porque essas pessoas estão privadas de liberdade, não dos direitos. Né? Então, ela tem direito a ter uma alimentação digna, ela tem direito a ter uma água digna, ela tem direito a ser tratado dignamente, como seus familiares também. Né? Então, a gente disputa muito essa narrativa também, e a narrativa de ocupação de espaços, né? Então, a Rede contra a Violência está no Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, que é atualmente a Secretaria Executiva, está no Conselho Estadual de Direitos Humanos, né? Está no grupo de trabalho do GT Cidadania, ligado à 7ª Câmara, que discute sistema prisional e violência de Estado também, né? E pela Rede Nacional de Familiares de Vítimas de Violência e Terrorismo do Estado, a gente compõe o grupo de trabalho ligado à 7ª Câmara, que é o GT Racismo e Violência Institucional. Né? E essas representações, na sua maioria, são feitas por familiares integrantes da rede. Né? E a gente também articula a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Então, a Agenda Nacional agora recentemente passou pelo Comitê Nacional e tem representação de familiares também, que é uma familiar do Amazonas e uma de Salvador, que também são familiares de pessoas privadas de liberdade.
e a gente entende que esses espaços devem ser ocupados pela gente também, né? Então a gente faz essas disputas sempre, a gente está sempre ocupando e falando que a gente tem qualificação ampla para estar nesses debates, para estar nesses lugares, né? E aí, para ir terminando também, a Rede Contra a Violência é uma das organizações que é amicus curiae na DPF das favelas, né? Juntamente com outros coletivos do Rio de Janeiro, né? E foi a primeira vez que esses movimentos puderam ser amicus curiae, né, em uma ação direta no Supremo Tribunal Federal, porque normalmente só as instituições que têm CNPJ que podem, né? Então, assim, também foi uma vitória e uma luta, né? E aí, para terminar, no dia 15 de dezembro, vai ter o julgamento, né, dos embargos no Supremo da DPF das favelas. Então, queria também pedir para as pessoas se mobilizarem, apoiar, porque é importante essa luta e é um marco na história, né? Se a gente conseguir tudo que a gente está pedindo na DPF, com certeza outros estados, né, também poderá ter mudanças significativas. É isso, obrigado e uma boa tarde. Obrigado, Patrícia. Sua fala é muito ilustrativa, porque traz a experiência de luta, né, assim como a Maria Leusa, e traz também a perspectiva de que direitos humanos são concernentes para todas as pessoas também. Quer dizer, é uma luta em comum, né? Hoje pode não ser, amanhã sim, quer dizer, é algo a ser praticado e efetivado por todos nós, né? Muito bacana. Patrícia, me conta assim brevemente, antes de eu passar a palavra para a Ana, como que se formou, como se forma uma rede, né, essa rede de comunidades num território periférico, como que essa articulação se deu, e quais as dificuldades, as possibilidades, se você quiser complementar, aí a gente passa a palavra. Sim, a rede ela surge com vários familiares, né, que já atuavam, e esses familiares resolveram se juntar, né, e surge a rede de comunidades e movimento contra a violência. E eu também queria acrescentar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, né, a importância, assim, em 2007, a Rede Contra a Violência concorreu ao edital do Fundo Brasil, que foi o primeiro edital, né, do movimento, né, e aí a gente ficou muito empolgado, né, com a elaboração do edital, e a gente conseguiu o edital. Isso foi um marco também na história da Rede Contra a Violência, né, ter o aporte de recurso, conseguido o recurso do Fundo Brasil, possibilitou a Rede Contra a Violência fazer várias ações que a gente tinha planejado e que a gente não conseguia fazer porque a gente não tinha recurso, né? Então, assim, a gente viu um marco, né, na nossa história com o aporte do Fundo Brasil. E aí, falando isso também, porque, né, estamos 15 anos, é importante dizer, né, o quanto o Fundo Brasil vem apoiando instituições e movimentos ao longo desses anos. E com certeza fez uma diferença no marco dessas instituições e desses movimentos, né? Porque isso acaba abrindo portas para esses movimentos também terem mais recursos e serem mais conhecidos, né? Então, essa articulação também ela é uma articulação importante, né? E a rede ela é formada por vários familiares de vítimas de violência, tem alguns apoiadores que não são familiares, né? Mas a gente faz muita coisa coletiva, a gente se reúne. Agora a gente tem se reunido virtualmente, né, por causa da pandemia. Né, nos últimos 2 meses a gente não tem conseguido nem manter tantas reuniões, porque é muita tarefa, muita coisa para fazer. E aí, mas são os familiares, né? E aí a gente realiza a reunião, né? No início do ano faz um planejamento, pensa de qual que vai ser as ações, né? E aí, 2 ações que a gente tem ao foco do ano é o Encontro Nacional da Rede Nacional de Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado, né? E o Encontro da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Então, a gente joga um foco nessas 2 atividades, fora as outras atividades, né? E da Defensoria, Ministério Público, mas essas 2 atividades são prioritárias, né? Além das reuniões de conselhos estaduais e grupos de trabalho, né? E a gente tenta se dividir, né, entre os membros para ver o que cada um vai acompanhar e cada um vai fazer, né? Ano passado a gente ficou muito foco, né, na DPF das favelas, esse ano também, inclusive a gente fez fala na audiência do Supremo, né? A gente fez fala recentemente também na audiência do juiz de garantia, que foi do pacote anticrime, porque a gente entendia que o juiz de garantia era importante.
Então, a gente tenta se articular, assim, e mobilizar, e é isso, assim, eu acho que é importante a gente estar aqui nesse dia, marcando o Dia Internacional de Direitos Humanos e os 15 anos do Fundo Brasil, e que seja mais anos de comemoração, que a gente está precisando de comemorações de muitas instituições que realmente lutam por direitos humanos, para mostrar para essa população, já que a gente vive uns momentos de retrocesso, a gente pelo menos tem que comemorar as coisas boas. Muito obrigado, Patrícia, e é interessantíssimo o seu relato, que mostra o vínculo, né, entre um movimento, uma rede, um edital, o recurso, continuidade, quer dizer, a efetivação prática de direitos humanos, né, por meio de coletivos e instituições. Então, ela é muito ilustrativa. Muito obrigado, Patrícia, e com certeza já é a deixa para ouvirmos agora, né, Ana Valéria Araújo, superintendente do Fundo Brasil Direitos Humanos. Depois a gente volta no diálogo, mas Ana, por gentileza, a palavra está com você. Se quiser comentar conosco, né, é disso, os apoios, os debates, a proteção dos defensores e defensoras de direitos humanos, por gentileza. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui especialmente com a Maria Leusa e com a Patrícia, essas duas mulheres guerreiras, defensoras de direitos humanos e que fazem dessa causa a sua vida. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, uma felicidade a gente poder estar aqui hoje celebrando os 15 anos do Fundo, nessa conversa tão relevante sobre os direitos humanos. Tinha sido pedido para eu fazer só uma apresentaçãozinha. Eu sou Ana Valéria Araújo, sou uma mulher branca, tenho 58 anos, estou com o cabelo grisalho, tenho um cabelo enroladinho, assim, curto na altura do ombro, estou vestindo um vestido de alça de algodão preto, com uma blusinha fina, bege por baixo, e atrás de mim tem um banner do Fundo Brasil de Direitos Humanos azul marinho. E eu acho que o banner do Fundo Brasil, o que eu escutei da Maria Leusa e da Patrícia em especial, me faz começar falando sobre exatamente, enfim, o que é o Fundo, há 15 anos e de como a gente começou a apoiar essa causa dos defensores, né? O Fundo Brasil é uma fundação que tem como objetivo, foi criada para promover direitos humanos e entende que essa promoção de direitos humanos tem que ser apoiando financeiramente, apoiando a estruturação, a formação de organizações que estão na base da nossa sociedade e que estão em todos os territórios do nosso país defendendo direitos humanos. Nós temos, né, a gente viu aqui a Maria Leusa na Amazônia, a Patrícia no Rio de Janeiro, duas regiões completamente diferentes, casos completamente diferentes, questões distintas, mas todas elas passando pela luta de pessoas, de grupos, de coletivos, de comunidades, de povos pelos seus direitos, e nesta luta enfrentando violências e sendo oprimidos e precisando de apoio de uma organização como o Fundo, que presta apoio financeiro, mas precisando, sobretudo, de apoio da sociedade, né, para se juntar a essas pessoas nas suas lutas, para que elas possam se potencializar, se tornar maior e efetivamente se concretizar. O Fundo, desde que começou, ele trabalha por editais e faz chamadas públicas e seleciona projetos nesses editais e que vão ser apoiados financeiramente e que vão ser acompanhados, monitorados pelos nossos técnicos, que vão propiciar também oportunidades de formação, vão propiciar oportunidades de encontros, de articulação entre as pessoas. A Patrícia falou em articulação aqui, a Maria Leusa falou em articulação, de quanto que é importante se juntar com outros grupos, conhecer outros grupos, e com isso você, né, criando redes e aumentando a sua capacidade de trabalhar. O Fundo faz isso desde o seu início, e já lá atrás, no nosso primeiro edital em 2007, a Patrícia também comentou aqui que foi o primeiro recurso que eles receberam, o primeiro recurso da rede, também era o primeiro edital do Fundo Brasil, Patrícia. Então, acho que a gente começou junto lá atrás,
o apoio do Fundo Brasil, apoiando uma rede que estava iniciando o seu trabalho e que ao longo desses 15 anos assim, cresceu, se estruturou e hoje é um ator absolutamente relevante na luta por direitos no Rio de Janeiro, na questão dos defensores e defensoras. Para além dos editais, o fundo, com os editais, ele vai se relacionando com as organizações que são selecionadas e vai criando relações próximas, acompanhando os projetos. A nossa forma de fazer é majoritariamente tentando ouvir as pessoas que estão trabalhando pela defesa de direitos no país como um todo e ouvir as necessidades delas e tentar dar respostas para essas necessidades. As respostas vêm por editais, mas ao longo dos anos aí, acho que o Gabriel falou um pouco isso na abertura do nosso trabalho aqui, a situação de violência, em especial contra defensores e defensoras de direitos humanos, foi se agravando. A gente tem uma série de casos nos últimos anos de crescimento de assassinatos, de morte contra pessoas cuja única função é defender direitos, né? O que fazem da vida é defender direitos e buscar e lutar pelos direitos de grupos e de comunidades. A violência contra essas pessoas vem se agravando profundamente, o que fez com que o fundo, ao perceber isso nas demandas que ouvia no campo por auxílio na segurança, ajudar a proteger essas organizações e essas pessoas nas suas lutas para que elas pudessem continuar, que a gente pensasse em apoios específicos para defensores e defensoras. E com isso a gente, mais ou menos em 2018, entre 2018 e 2019, para além dos nossos editais, a gente criou um fundo emergencial voltado especificamente para a proteção de defensores e defensoras. E esse fundo emergencial é um mecanismo onde, quando você tem indivíduos, grupos, enfim, uma família que está correndo risco, está numa situação de risco, essas pessoas podem mandar um pedido muito rapidamente, porque um edital para você selecionar um projeto, você leva um pouco mais de tempo, você tem todo um processo de seleção. O fundo emergencial não. E às vezes você precisa de respostas rápidas. Ele é um fundo de resposta rápida, onde as pessoas mandam os seus pedidos, os seus SOS, estão precisando de um recurso para, por exemplo, vou usar o caso da Maria Leusa, que só como exemplo, na questão que ela trouxe para a gente, no atentado que eles sofreram lá e que ela precisou ser removida daqui para lá, casos desse tipo, quando você precisa de um recurso para remover pessoas, que você precisa de um recurso para botar câmera de segurança na casa das pessoas, para levantar um muro de alguém que está sendo ameaçado, para conseguir, enfim, um advogado para impedir que alguém seja criminalizado indevidamente, coisas que você precisa de imediato, você pode conseguir via esse fundo emergencial, que as pessoas acessam muito facilmente no nosso site e que a gente consegue dar respostas em menos de uma semana, em poucos dias, com recurso na mão das pessoas e das organizações para que elas possam fazer o que é preciso fazer nessas situações de maior emergência. Parecido com esse fundo emergencial de defensores, a gente tem um fundo específico para a região da Amazônia e para questões das organizações e dos povos indígenas, é chamado SOS Amazônia, também um fundo emergencial que dá recursos de resposta rápida, especificamente aí para as lideranças indígenas e para as organizações que estão trabalhando aí na luta contra o desmatamento, contra as invasões de terra por garimpeiros, por madeireiros, enfim, a questão das queimadas e as emergências decorrentes disso, as ações emergenciais que precisam ser realizadas. O fundo, então, tem essa outra linha e a gente vem tentando cada vez mais, em diálogo com os grupos que a gente apoia, tentar aperfeiçoar os nossos mecanismos, transformá-los em mecanismos o mais adequado possível para a resposta que é necessária ser dada num momento em que o país enfrenta um agravamento dessa violência, a gente vivendo sob um governo extremamente conservador, sob um ambiente de criminalização absoluta de quem defende direitos humanos, dos defensores e defensoras de direitos humanos, das organizações que trabalham por direitos humanos. O tema direitos humanos está
tabu, né? A Patrícia mencionou isso. Em princípio, a gente precisa poder apoiar o trabalho das organizações, inclusive para que elas possam dar visibilidade para o que é de verdade direitos humanos, essa questão de que é o direito de todos e de todas e que precisa ser protegido, precisa ser compreendido pela sociedade para que ela possa apoiar a todas essas pessoas, a todos os defensores e defensoras que, como a gente ouviu aqui, eventualmente não nasceram defensores e defensoras de direitos humanos, mas se tornaram, porque a vida pediu e exigiu que elas se tornassem defensoras de direitos humanos, e essas pessoas precisam ser apoiadas por toda a sociedade. É isso mesmo, Ana Valéria, você até cita, né, a questão dos dados, né, e a gente traz isso, né, que defender os direitos humanos no Brasil é quase sinônimo de risco, de colocar a vida em risco, né. A gente até tem aqui o relatório mais recente de uma organização internacional, né, a Frontline Defenders, referente ao ano passado, né, 2020, onde mostrou que o Brasil foi o 6º país do mundo em que mais foram assassinadas pessoas defensoras de direitos humanos, né? Esse relatório também, né, da Frontline Defenders, ele mostrou ainda que dessa quantidade, né, 26% de todos esses defensores de direitos humanos assassinados no mundo, 1 em cada 4 trabalhavam pelos direitos indígenas, né? Mostrando justamente como que, né, pessoas, lideranças dos povos originários que lutam pelo direito aos territórios ancestrais, demarcações, fim do desmatamento, garimpo ilegal, destruição ambiental, são mesmo alvos preferenciais, né, Ana? E Ana, você citou também na sua fala a criminalização, a estigmatização de defensores e defensoras. Você quer arrematar? Como lidar com isso na esfera pública, na narrativa? É uma questão muito complexa, né? Aí a gente segue para o debate também. O que você acha desse tópico, né? A gente está vivendo um momento de criminalização absoluta das pessoas que trabalham em todas as causas de direitos humanos e existe uma corrente, acho que a Patrícia ou a Maria Leusa, uma das duas que falou aí das fake news e tal, enfim, existe uma tendência muito grave a se divulgar, a se deturpar informações sobre o trabalho de direitos humanos e tendo como consequência ou tendo como resultado da deturpação das narrativas do trabalho de quem defende direitos humanos, tendo como resultado justamente a tentativa de criminalizar aquela atividade justamente para enfraquecer a luta, né, e para impedir os bons resultados. A criminalização, na verdade, é uma estratégia, né, de quem quer evitar os bons resultados da luta dessas pessoas que defendem os seus direitos. E quanto mais bem-sucedida é a luta de direitos humanos, quanto mais se avança, ou quanto mais potencial se tem de avançar, mais você tem, do outro lado, os interesses contrários a que esses direitos avancem, tentando buscar formas e estratégias, né, de impedir que isso aconteça, né? E essa maneira aí de contar a história, deturpando a ideia de direitos humanos, nada mais é do que tentar criar uma cortina para que as pessoas não conheçam as narrativas reais, não conheçam os objetivos reais do trabalho que é feito, do objetivo dessas lutas, né, e deturpando isso daí para, na verdade, impedir os resultados, criando uma cultura contrária aos direitos humanos. Portanto, o que precisa ser feito, e as organizações de direitos humanos estão trabalhando muitíssimo nisso aqui, a rede vem trabalhando nisso, e vários outros grupos com que o Fundo Brasil de Direitos Humanos trabalha e tem apoiado por intermédio dos seus editais e até dos fundos emergenciais, estão trabalhando justamente a questão da comunicação, de potencializar a comunicação, fazer campanhas e de dar visibilidade para as lutas. Os povos indígenas lutam por seus direitos, porque esses direitos, eles são povos originários, eles estavam aqui antes de todos nós, esses direitos foram consolidados na Constituição e, portanto, eles têm direito de estar na sua terra protegidos. As nossas leis,
elas proíbem discriminação, elas proíbem intolerância, elas proíbem a violência. Você não pode, o Estado não existe para matar ou para atacar comunidades de periferia. Ao contrário, a polícia existe para garantir, né, a segurança das pessoas. É exatamente o contrário. Portanto, a gente precisa fazer uma narrativa ao contrário, precisa apoiar esses grupos que estão fazendo o trabalho, que melhor do que ninguém podem contar a sua história de uma maneira genuína, de uma maneira que demonstra para todo mundo o que é realmente real, o que é a realidade da vida dessas pessoas e de por que elas podem e devem acessar os seus direitos. Então, portanto, potencializar campanhas e todas as formas de comunicação através de redes sociais, todos os instrumentos que se pode utilizar, é uma grande forma de se tentar contrapor a essa estratégia de criminalização dos direitos humanos, que nada mais quer do que evitar os avanços que são merecidos e são devidos num país que se diz democrático e que quer avançar com a sua democracia. Perfeito, Ana. Obrigado pela colocação fundamental, né? Justamente esse vínculo entre direitos humanos e democracia. No fundo é isso, né, que estamos aqui discutindo. Eu tenho agora algumas perguntas do público, né? Vou passar para vocês. Tenho aqui a pergunta da Mônica. Eu vou fazer ela aqui para a Maria Leusa, devolver a palavra, ouvir um pouquinho mais a Maria Leusa. Maria Leusa, o governo diz que os povos indígenas querem obras e que eles chamam de desenvolvimento de território. Como você vê essa fala posicionada dessa forma? Boa tarde novamente, né? Responder sobre isso, né? Muitas das vezes o indígena, né, que sai, se diz que é liderança, como dentro do território não são liderança. Liderança para nós, aquela liderança que defende o direito do seu povo, que defende o seu território, que está ali na organização junto com o seu povo, cuidando do seu povo. Quando esses, algumas que são, que caem na ganância, que são favoráveis à mineração, que são favoráveis à plantação de soja, a gente não precisa disso. Para nós, como a gente fala, né, que para nós eles não são indígenas. Quem defende desenvolvimento, que quer desenvolvimento de morte para dentro do nosso território, ele não é indígena, ele não tem filho, ele não pensa pelo seu povo. Ele praticamente não são reconhecidos por nós, principalmente nas comunidades, né? Quem defende o desenvolvimento que vai matar os nossos filhos, que vai matar o nosso povo, como o nosso povo, alguns povos, principalmente o rio Xingu, acabaram com ele. O rio Telespires acabaram com ele. Quem está sofrendo por isso somos nós. Somos nós que estamos vivendo nessa violência, né? Acabaram com nossos locais sagrados do rio Telespires, onde era respeitado por nós, que nenhum de nós podia mexer com aquele local sagrado. E as hidrelétricas que foram lá destruíram tudo. E quem sofreu por isso somos nós. Perdemos várias mulheres por isso, perdemos vários jovens, e isso nos deixa muito chocados. Os pajés confirmam que isso não deveria estar acontecendo, né? Então, eu dizer para eles que quem acredita que os indígenas querem desenvolvimento, aqueles indígenas a gente não conhece. Os indígenas que falam que é isso, eles não são. Eles não estão falando pelo seu povo. Ele pode falar pelos brancos, não por nós. Não pelo povo Munduruku, não por nós, né? Então, dizer, né, quem defende mineração, marco temporal, hidrelétrica no nosso Tapajós, eles não são nossos parentes. Eles são apenas nossos inimigos
que querem matar a vida dos nossos filhos. É por isso que as mulheres estão na luta. Nós, mulheres, nós sabemos que esses homens que caíram na ganância, que o governo fala que diálogo com eles, que tem que fazer desenvolvimento de morte dentro do nosso território, a gente não aceita. Por isso que as mulheres estão na luta. Por isso que as mulheres estão fazendo o papel de mãe, papel ali, fazendo o papel da FUNAI para defender o nosso povo. É por isso que a gente está ali. Não precisamos de desenvolvimento que vai matar os nossos filhos. Não precisamos. E vamos continuar com o nosso modo de viver. Vamos continuar com nossa cultura, nossa crença, o que os nossos antepassados nos ensinam. De cuidar do nosso território, de manter o nosso rio limpo, não destruir, de cuidar dos nossos filhos, de continuar plantando o que nós aprendemos a plantar, colher, produzir, né? A gente vai continuar. Não precisamos de desenvolvimento de principalmente governo, né? Quando se fala que quer ou reconhecer os invasores como eles têm direito. A gente fala, quando eles falam que quer legalizar o garimpo ilegal, seja ilegal que ilegal, que eles falam que quer legalizar o garimpo, a mineração para dentro da terra indígena, de todo jeito eles vão fazer crime. Não existe destruição legalizado. Sempre vai ter legalizado ou não, é crime. Então, hoje, queria só dizer isso, né, que para nós não serve para esse desenvolvimento e a gente não abre a mão da vida dos nossos filhos. Também. Obrigado pela sua fala, Maria Leusa. Tem mais perguntas aqui do público, né? Perguntas agora para a Patrícia. Tem perguntas aqui da Maiana. Patrícia, duas perguntas que eu vou trazer para você, né? A primeira é como a rede, né, essa mobilização, pensa na segurança de seus membros, se tem alguma iniciativa nesse sentido, essa era a primeira pergunta. E a segunda, se você pode explicar até para o nosso público um pouquinho dessa DPF das favelas e o que ela muda, né? Então, por gentileza, Patrícia. Primeiro, a rede pensa na segurança, sim, né? Porque não dá para fazer o trabalho que é feito sem não pensar na segurança, né? Então, a gente tem algumas informações, né, que são divulgadas, outras não. A gente segue umas orientações também em relação a defensores de direitos humanos, né? Porque as pessoas têm o hábito de fazer história e marcar onde está. Isso não é seguro, né? Então, a gente tem umas orientações e a gente pensa a segurança. Sempre é muito pensado, com muito cuidado, mas tem algumas pessoas que muitas vezes, né, posta foto em Facebook, né? Tem umas orientações, assim, para deixar explícito e poder falar, né? Tipo, estou no lugar tal. Não vou marcar que eu estou no lugar tal. Então, eu acho que é importante a gente saber, isso também é cuidado, né? A gente também não descuidar da ameaça, né? Porque ela pode ser grave, ela pode não ser grave, mas também não dá para descuidar. Então, precisa ter certo cuidado, né? Inclusive, essa semana aqui no Rio de Janeiro, a gente, junto com outras organizações, a gente lançou uma articulação do Estado do Rio de Janeiro referente a defensores de direitos humanos, que foi puxado pela Iniciativa, a ONG Crioula, Justiça Global, Rede contra a Violência, Frente Estadual, algumas organizações. Então, a gente conversa muito sobre segurança, sim. E sobre a DPF das favelas, primeiro, a gente pediu no momento da pandemia, né, porque a gente estava entregando cesta básica, vários movimentos entregando cesta básica, então era difícil integrar a cesta básica com a operação policial. Então, a gente entrou como amigos nesse momento, porque assim, mesmo na pandemia o número de operações era muito grande, né, e como tinha toda uma rota para você poder entregar a cesta básica, se você atrasa numa comunidade, você não consegue entregar na outra.
e muitas vezes várias pessoas ficaram no meio de tiroteio mesmo, na hora de entregar a cesta básica, né? E, assim, as pessoas estão com fome, as pessoas estão com criança em casa, né? Porque estava tudo fechado. E aí ficou muito complicado, porque como é que você... Tinha gente que estava esperando aquela cesta básica para o almoço, e aí você não conseguia entregar para o almoço, você só conseguia entregar para a janta, né? E aí, com o assassinato do João Pedro, que é um jovem do Complexo de São Gonçalo, numa operação policial, né, a gente conseguiu uma liminar, né, dada pelo ministro Edson Fachin, que as operações policiais no estado do Rio de Janeiro, no momento da pandemia, só poderiam acontecer como excepcionalidade, né? E aí isso mostrou também que o número de pessoas, né, mortas em operações policiais caiu muito até o início desse ano, que voltou a subir de novo. Então, do ano passado para cá, isso reduziu muito mesmo o número de pessoas que morreram no chamado auto de resistência ou intervenção policial. E aí a gente conseguiu fazer o trabalho, continuar entregando cesta básica, né? Não só a rede, vários outros coletivos, né? Por exemplo, a campanha Tem Gente com Fome também doou para vários coletivos, né? Enfim, tiveram vaquinha, tiveram várias possibilidades, tiveram a campanha do União Rio, que arrecadou também, doou para vários coletivos, e a gente conseguiu abranger um maior número de pessoas. E para entrar nas comunidades, precisava não ter operações policiais. Por exemplo, teve um dia que o integrante da rede estava levando cesta básica, deixou as cestas básicas com moradores do Vidigal, que são familiares de vítima, e aí estava descendo para vir embora, e aí os moradores ligaram, né, que tinha uma viatura querendo saber de onde eram aquelas cestas. Né? E aí teve que voltar, né, e dizer, a gente que doou a cesta. Né? Porque assim, como se a cesta tivesse sido uma coisa ilegal, e não era. Era uma cesta de comida com kit higiênico e água, né? Porque ainda tem o problema da água aqui no Rio de Janeiro em vários locais. Então, nesse momento, a gente conseguiu parar um pouco as operações. Né? E aí, nos embargos que vão ser julgados, a gente está pedindo um plano de diminuição da letalidade policial, que seja feito um observatório, né, que seja cumprida a decisão de Nova Brasília. Olha, não precisava nem entrar na DPF a decisão de Nova Brasília, né? Mas a gente pediu também porque ela não está sendo cumprida essa decisão. Então, a DPF ela tem vários momentos e ela tem muitos pedidos. Né? Então, a gente está se mobilizando para esses embargos. Apesar da liminar da DPF ainda estar vigente no estado do Rio de Janeiro, né, para excepcionalidade, tudo virou uma excepcionalidade agora. Assim. Teve um patrulhamento, teve não sei o que, é excepcionalidade. Né? E aí a gente está lutando por isso, porque a gente entende e tem certeza absoluta que ela está sendo descumprida. Né? Inclusive, a gente entendeu também que várias pessoas que falaram, né, na audiência do Supremo sofreram retaliação, que são moradores de favela, logo em seguida, quando terminou a fala, tiveram operações nesses lugares, inclusive com morte de pessoas, né? Borel, Manguinhos, Maré. Então, a gente entendeu isso claramente, né? E a atual gestão, né, no Rio de Janeiro, que não existe mais uma Secretaria de Segurança, né? É uma Secretaria de Polícia Civil, uma Secretaria de Polícia Militar. Né? O gestor da chefia de Polícia Civil ele já deixou bem claro que é ele que sabe, é ele que faz o que ele acha que tem que fazer e que o Supremo Tribunal Federal está fazendo política. A fala dele é essa. Né? Então, a gente está lutando por isso, porque a liminar ainda está vigente e a gente espera que o Supremo, né, conceda os nossos pedidos, porque o Supremo é a mais alta corte do Brasil, né? E se uma autoridade, né, de âmbito de Estado não respeita a mais alta corte do Brasil, inclusive tem postagens em Facebook, assim, falas, né, com total desrespeito ao Supremo. É muito complicada a situação. Mas um pouco é isso, porque a DPF é muito longa para explicar. É isso, não, obrigada. Tá joia, Patrícia, já vai, né, nos ajudando a montar o contexto, compreender, né,
e compartilhar aqui as questões fundamentais. Muito joia. Eu queria agora devolver a bola, passar a palavra para a Ana, perguntando justamente, e se vocês quiserem, viu, Maria Leusa e Patrícia, responderem também, é uma questão muito basilar, assim, que é o tema também, né? Qual é a relação, na leitura de vocês, e agora para a Ana, entre direitos humanos, democracia, Estado democrático de direito? Qual esses limites e possibilidades, né? A gente vê pelas falas que está tudo interligado e que direitos humanos têm sim uma relação umbilical com a democracia, né? Então, Ana, se você quiser comentar, pincelar algumas coisas nesse sentido, está com você a palavra. Eu falei até um pouquinho da outra vez, mas acho que uma democracia não se faz sem igualdade de direitos, sem dignidade para todas as pessoas, todos os cidadãos, um tratamento mais igualitário, respeito, enfim. E nesse sentido, a promoção de direitos humanos, a promoção de direitos de grupos específicos que nitidamente num país como o nosso tem menos acesso a direitos ou tem seus direitos mais violados do que o restante da população brasileira, é fundamental para que a gente avance na direção de consolidação da nossa democracia. Promover os direitos humanos, proteger os direitos específicos dos grupos. Nós somos uma sociedade ainda muito desigual, né? Muito pouco igualitária, onde poucos têm muito e muitos têm muito pouco, né? A gente tem, inclusive, uma Constituição e uma legislação que garante direitos, que garante as premissas dessa igualdade que a gente está falando e das bases da nossa democracia, mas a prática disso ainda está muito distante do objetivo maior colocado na nossa legislação. E o que a gente vê no nosso dia a dia são comunidades e mais comunidades, segmentos da sociedade específicos que têm os seus direitos mais violados, que têm muito menos acesso a direito do que qualquer outro cidadão na sociedade brasileira. Então, se a gente pensar na quantidade de pessoas no nosso país, de cidadãos no nosso país que ainda não têm um acesso a uma educação decente, à saúde. A gente viu na pandemia agora, né, o tamanho da desigualdade do nosso país. Né? A pandemia pegou todo mundo, mas pegou alguns de uma forma muito pior do que outros, até pela falta de acesso a medicamentos, a falta de acesso a hospitais, a planos de saúde, enfim, o oxigênio que não chegava na Amazônia, que não entrava nas terras indígenas, e a vacina que é distribuída de uma forma totalmente irregular. Algumas capitais, né, a gente hoje na Folha de São Paulo, algumas capitais já estão aí com 70% das pessoas vacinadas, outras com 50%. Existe um imenso buraco entre o acesso de algumas pessoas, de algumas regiões e de grupos específicos, povos indígenas na luta por seu direito, na luta por seu território, a periferia, as populações, e em especial a população negra na periferia e nas favelas, com a dificuldade de acesso e com a dificuldade de obter respeito por parte dos órgãos governamentais que deveriam estar protegendo as pessoas e que estão ali oprimindo e estão violando os direitos das pessoas nas periferias. Enfim, as populações quilombolas na sua luta pela terra e na sua dificuldade de obtenção
do reconhecimento territorial, a população LGBTQIA+, que tem os seus direitos desrespeitados e que é alvo de violência e de uma forma ainda maior no nosso país hoje. As mulheres que, de uma forma geral, a gente vê aí comparada com os homens, tem muito mais dificuldade de acessar desde empregos, salários e respeito aos seus direitos, a violência doméstica, enfim, os graves números que nós temos. Então, e aí, se você pensar em mulheres negras, em mulheres indígenas, quando você junta essas coisas todas, isso vai ficando ainda muito mais grave. Então, nós somos um país de imensa desigualdade e de imensa falta de acesso a direitos. Portanto, e nos dizemos uma democracia e queremos ser uma democracia, precisamos avançar muito para ser essa democracia, porque uma democracia só se faz com um mínimo, né, de equidade e de igualdade, quando todo mundo tem algum acesso similar a direito. Né, todo mundo pode minimamente garantir os seus próprios direitos e tem um Estado que garante o direito de todo mundo. Portanto, a proteção dos direitos humanos, a luta pelos direitos humanos é fundamental para que a gente possa avançar com a nossa democracia, que ainda está engatinhando no seu processo de amadurecimento. E, neste sentido, as organizações da sociedade civil, os coletivos, os grupos, as redes, né, o trabalho que a Patrícia acabou de contar aqui, né, do que foi feito durante a pandemia, do que a rede vem fazendo, enfim, tantos outros exemplos que a gente tem, são trabalhos fundamentais e que fazem a população avançar nesse acesso a recursos. Portanto, né, o fortalecimento dessa nossa sociedade civil organizada, e aí em sociedade civil organizada, eu estou falando desses grupos, de coletivos, de organizações, de uma forma geral, que trabalham pela defesa de direitos, é fundamental, né, fortalecer e proteger essa sociedade civil para que a gente possa pretender ter uma democracia real no futuro. Ana, muito obrigado. Acho que você pontua com muita clareza, né, a questão dos direitos humanos com a questão da desigualdade social, o quanto são interseccionais essas questões e estão ligadas à democracia. Então, eu te agradeço, muito joia. E eu queria agora, gente, o tempo passa super rápido, mas eu queria convidar primeiro a Maria Leusa, depois a Patrícia, então a Ana, para um comentário final, uma reflexão final para os nossos públicos. Então, vou começar, por gentileza, Maria Leusa, se quiser fazer um arremate final, a palavra está com você. Então, vai eu de novo. Agradecer a todos, né? Primeiramente, eu agradeço ao nosso Deus, Caro Sacaiban, depois o Fundo Brasil, né, de estar ali. Eu sei que não é fácil, né, de estar nessa causa, né, de todos os povos indígenas, principalmente os direitos humanos, né, de quilombolas, quem está ali, né, sofrendo, que não está sendo reconhecida a luta, principalmente está sendo agredido, que estão morrendo, né, que algumas já se foram, infelizmente, conseguiram matar, né, e o Fundo Brasil está ali, né, que eu fico muito feliz, onde a gente pode procurar, né, que sempre teve as portas abertas quando a gente estava precisando, né, principalmente eu teve apoio, sim, né, quando eu estava precisando, naquele momento de desespero e de ataque, de tocar em fogo, na minha casa, na aldeia, naquele momento, e os primeiros ataques, né, então, graças a Deus a gente está aqui, né, para compartilhar e para dizer o que está acontecendo, e para que outras mulheres que venham nessa luta também, né, isso não é, a gente não está dizendo que a gente tem que ficar calada, a gente tem que falar, né, porque é nós que temos que falar por nós, pelo nosso povo, né, e nós que sempre vai ser assim, não vai ser outro caminho para a gente, né, que a gente mostre para o mundo, né, dizer que
nós somos ser humano também, nós temos direito, temos direito a todos, né? Direito à educação, direito à saúde, direito a estar ali de viver em paz como eles, né? Então, mostrar isso, injustiça que nós vivemos, né? E mostrar isso para o mundo também, né? E só quero mesmo agradecer que a gente está aqui, né? Isso foi uma vitória, né, para a gente, que a gente está virando mais um ano de luta, né? Que está aqui, né? Que venha para essa causa, né? Que quem tiver nós ouvindo, né? Que a gente está aqui, muita gente pode dizer, ela está mentindo. Muitas pessoas não podem acreditar, porque ainda não passaram por isso, né? Que não passaram naqueles momentos de desesperador, não passaram ainda de ver o seu povo sofrer, o seu povo sendo atacado, de tentar invadir sua casa, né? Então, que venha, né? Que não espera por esse momento, que lute pelos direitos, né? Seja pelo direito de mulher, que seja direito de todos nós, né? De ser humano. Todos nós temos o direito de viver em paz. Somos todos iguais, né? Seja indígena, seja quilombola, né? Então, nós também temos todos os direitos iguais. Então, por isso, peço, né, que a gente está aqui, né, como nós mulheres, agradeço muito a Ana, a toda a equipe do Fundo Brasil, né, que tem essa força, que eles têm que deram essa mão para a gente, que abraçaram a causa, né, dos defensores que estão sofrendo, que estão ali na frente dessa luta, né, apesar de Fundo Brasil estar comemorando 15 anos, né, de estar ali, né, e nós também, né, aqui, desde que a gente entrou na luta, que decidimos que tem que estar na luta, com os filhos ali, né, indo para essa luta, não foi fácil, mas a gente está aqui, né, seguindo essa luta, que a gente continua forte, que sempre seja essa força, né, porque tem a força dos nossos antepassados e a força dessas pessoas que apoia a causa nossa, né, que apoia o direito que está ali, né, na frente. Eu sei que não é fácil para todo mundo, não está sendo fácil para ninguém, mas a gente está aqui, né, e já passamos por várias coisas. Então, eu queria só agradecer mesmo, que seja essa mulher guerreira que defende o direito, que seja defensora mesmo, né? Que essa coragem, né? Porque só assim a gente vamos continuar mantendo vivo, né? Continuar buscando valorizar e reconhecer que quem não reconhece nossos direitos, que venha conhecer os direitos humanos, né? E que aprende também com nós, né? Assim a gente vai ensinando outras pessoas, que outras pessoas também que venham aprender com a gente, né? Que a gente está aqui, né? Então, só agradecer mesmo, a luta continua e era isso, e Sauê. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Maria Leusa. Nós que agradecemos, a honra é nossa, o prazer. Muito obrigado. Agora eu gostaria de ouvir a Patrícia, as considerações finais. Eu queria, mais uma vez, agradecer. E, assim, para mim, as considerações finais, acho importante, assim, falar para as pessoas, né, que não conhecem a instituição Fundo Brasil, não conhecem a luta dos povos indígenas, não conhecem a luta, né, da população em situação de rua ou dos familiares de vítima de violência, ou não conhece também a campanha do despejo zero, né, porque mesmo na pandemia as pessoas foram despejadas também. Essas pessoas, elas procurem se buscar informação de como apoiar, de como estar junto, né, que não espere acontecer com você para que você apoie a luta, né. Você pode apoiar a luta mesmo que não aconteça com você. Eu sempre falo para outras pessoas que não precisa ser um familiar de vítima de violência para apoiar a luta dos familiares de vítima de violência, né? Não precisa esperar chegar à sua porta, né? Eu sempre falo isso e aí as pessoas ficam olhando, né? Porque muitas vezes as pessoas não vêm pelo amor, mas vêm pela dor. E aí não precisa ser pela dor, né? Elas podem vir pelo amor, né? Se colocar no lugar do outro, né? A gente ainda continua na pandemia, tem várias ações, né? Tem várias coisas acontecendo no Brasil todo,
Então, assim, cada coletivo na sua luta, né, ajudando esses coletivos, fortalece a luta de todo mundo, né? Então, é importante essas pessoas que estão nos assistindo agora saber cada um qual é a história, né? Coloca no Google, porque o Google hoje em dia informa todo mundo quem é. Então, assim, colabore, né? Dê um pouco do seu tempo, seja uma pessoa que pode fazer a diferença na mudança do país, né? Então, é isso mais uma vez, e que venham mais 15 anos e que a gente possa estar reafirmando mais uma vez a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é importante para todo mundo e que é para todos os seres humanos. Com certeza, Patrícia, que a gente possa na prática efetivar, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos para todas as pessoas, né, nos nossos cotidianos e nas nossas lutas. Muito bem colocado. Por gentileza, Ana, se você quiser se despedir do público. Eu quero sim, Gabriel, mas até antes de despedir, eu quero só dizer uma coisinha que eu não falei antes, eu acabei me esquecendo. Eu falei de várias coisas que o Fundo Brasil fez e faz, né, em relação aos defensores e defensoras de direitos humanos, mas hoje, que nós estamos celebrando 15 anos, mais tarde, num evento em parceria também com o SESC, a gente vai ter lá lançando uma série de editais, 4 editais, e um deles é um edital voltado especificamente para defensores e defensoras de direitos humanos. Nós já fizemos um edital assim, onde a gente apoiou organizações, várias organizações no país que estavam trabalhando, né, com a questão da segurança e com a proteção dos defensores dos direitos humanos, e foi um edital incrível, onde a gente conseguiu, inclusive, aprender muitíssimo com as organizações e as suas estratégias, né, para se proteger em situações tão complexas. A gente aprende com elas também, e, sobretudo, a gente aprende com elas, e hoje nós estamos lançando um segundo edital em celebração aí aos nossos 15 anos, não que seja motivo para celebrar, né, a gente precisar proteger defensores de direitos humanos, mas eu acho que é motivo para celebrar a gente ter uma organização como o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que consegue reunir recursos para disponibilizar para uma causa como essa, que é uma causa que nem todo mundo apoia, e a gente está procurando, com isso, trazer recursos que são fundamentais para que as organizações possam se fortalecer, enfim, e desenvolver as atividades nessa área. E aí eu queria, acho que só agradecer, vou começar agradecendo pelo público que esteve com a gente, que está ouvindo a gente até agora. Obrigado pelo interesse, por estar aqui. Queria agradecer aqui as nossas intérpretes, queria agradecer a parceria do SESC, quão relevante isso tem sido para a gente. São 13 anos de parceria com o SESC, né, e o ano passado, com a pandemia, essa parceria foi integralmente online. A gente tem feito uma série de atividades, e agora essas atividades com SESC Ideias, né, essa oportunidade, essa possibilidade de estar aqui. Nós tivemos 3 vezes essa semana em mesas de debates com temas tão relevantes, então agradecer muitíssimo, agradecer especialmente a você, Gabriel, né, por estar aqui com a gente, moderando, enfim, fazendo perguntas, nos ajudando, né, a colocar as nossas ideias aqui. E acho que, mas sobretudo, eu queria agradecer Patrícia e Maria Leusa por estarem aqui, por toparem vir aqui, contar as suas histórias, darem os seus depoimentos, falarem das suas lutas, e dizer para vocês duas, Patrícia e Maria Leusa, eu acho que vocês têm muito pouco a agradecer a nós, somos nós do Fundo Brasil que temos a agradecer a vocês. Eu acho que a garra, a coragem de vocês todos os dias dá coragem para nós, para as pessoas da nossa equipe, para a gente continuar acreditando, né, que as coisas podem melhorar, que as coisas vão melhorar, que existe gente fazendo um trabalho maravilhoso, como é o trabalho que vocês fazem no campo. E a gente só consegue continuar porque a gente se alimenta, né, da coragem que vocês trazem para a gente. Eu queria agradecer muitíssimo pela oportunidade e por estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Maria Leusa, Patrícia, os públicos.
Quero dizer para vocês também que essa ação ela está justamente no âmbito do que o SESC também desenvolve de forma muito ampliada, né, dentro do programa Diversidade Cultural e Direitos Humanos, por meio de suas unidades, da sua ação socioeducativa, né, uma educação permanente de direitos humanos. Estamos muito alinhados, né, contribuindo aí para o bem-estar para todas as pessoas, né. Então é isso, agradeço a participação de todas vocês, as equipes envolvidas, né, aqui, né, tem um link na descrição do vídeo, um questionário, quem quiser preencher, para a gente conhecer as pautas, né, que vocês gostariam de ouvir aqui no Sesc Ideias. Também gostaria de comunicar aos públicos o próximo debate aqui, né, nesse Sesc Ideias, que será na terça, dia 14, onde vai ter o lançamento da revista do Centro de Pesquisa e Formação número 13, é um dossiê que chama Esporte, um fenômeno sociocultural, com Newton Ferreira Júnior, Silvana Vilondre Goiner e Ana Cristina Zimmermann. E é isso, eu me despeço de todas vocês e convido agora para a gente assistir ao vídeo do Festival Eu Sou Você, ok? Fiquem bem e, por favor, seguimos. A existência do ser humano só é possível no plural. Quando defendo os seus direitos, defendo também os meus. Garantir a sua existência é garantir também a minha. Ao morrer o humano, morre o direito. A existência de um exige a existência do outro. Mas o que rompeu o comum? O que lançou o eu na terrível experiência do um? Olhe em volta. Uma existência não reconhece a outra. O eu não reconhece o tu. O nós não existe, apenas resiste. É preciso abrir e consolidar espaços de luta. A existência concreta do eu acontece no reconhecimento coletivo. Se sou, é porque somos. Somos existências, somos resistências, somos esperanças, somos LGBTQIA+, somos indígenas, somos quilombolas, somos mulheres, somos favelados, somos jovens, somos pretos, somos pretas. Direitos humanos! Direitos humanos! Direito a quê? Perguntou o humano. Direito a ser. Respondeu a vida. A ser o quê? Perguntou o eu. A ser como quiser. Respondeu o nós. São 15 anos resistindo com quem resiste. São 15 anos lutando para fazer todas as existências concretamente possíveis. Não lutamos sós. Porque no fundo, eu sou você.